Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoca a proteção de Deus em nome dos paranapoenses, dou por aberto os trabalhos da 16ª sessão ordinária, dia 13 de outubro de 2025. Peço ao Edil Lorivaldo que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, senhor vereadores, vereadoras e público presente, telespectadores pelas redes sociais. Mateus, capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de setembro de 2025. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa da leitura da ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de setembro de 2025. Está em discussão o pedido da dispensa da leitura da ata do Edil Vander Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do Edil Vander Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Está em discussão a ata da 15ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 15ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 30 de setembro de 2025. Projeto de Projeto de Lei de número 28, 30 de setembro de 2025. Ementa, estima a receita e a fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício 2026. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício 2026 para apreciação e aprovação legislativa. Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar a os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988, B, a Lei 4.320, de 17/3/1964, e a Lei Complementar de número 101, de 4/5 de 2000. Além dos dispositivos constitucionais, essa proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber, a Lei Municipal de número 1775 de 2025, Diretriz Orçamentária de 2026, B, Projeto de Lei Municipal da PPA 26 a 29 e a Lei Orgânica do Município. Acompanha a proposta orçamentária em anexo às metas fiscais definidas para o exercício 2026, demonstrando assim a sua compatibilidade com os seus objetivos e metas traçados
no anexo e metas fiscais da Lei de Diretriz Orçamentária. A situação econômica e financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle ao considerarmos que as exigências do curto e médio prazo alcançam valores muito próximos da disponibilidade. Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, consta-se que a despesa com o pessoal fica aquém de 60% da receita, ou seja, inferior ao limite máximo estabelecido. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, haja vista que nos novos orçamentos das receitas dos capitais serão realizados sem a previsão das receitas com alienações. A política econômica e financeira do município expressa a proposta orçamentária é de melhorar a sua infraestrutura básica para visualizar um bom atendimento das necessidades dos munícipes, visando amortizar dívidas com precatórios recebidos do Tribunal de Justiça. Essa infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção, que por sua vez fica condicionada à expectativa da receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de educação e saúde além da administração. A receita prevista é de R$ 42.400.000, foi formulada inteiramente dentro das estimativas realizadas nas supervalorizações, considerando as estabilidades monetárias vigentes do país. Observadas as características das peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior. Quanto à previsão da receita, a estimativa é composta com as suas seguintes justificativas. As receitas tributárias próprias compostas dos impostos de taxas, receita representa R$ 2.735.000, total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. A receita patrimonial, que atinge 350 mil, do total estimado decorrente quase da sua totalidade da rentabilidade de valores imobiliários, aplicações financeiras a serem alcançadas dentro do próprio exercício, inclusive dos investimentos do regimento próprio da Previdência Social. As transferências correntes com índice de 80,11% do total das propostas orçamentárias se constituem na base principal das fontes da receita do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM, Fundo de Participação do Município, e o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O primeiro repassado pela União representa 55,45% das transferências correntes, enquanto que o segundo repassado pelo Estado representa 18,79% do total. Os restantes 25,76% das transferências correntes se constituem de valores tributários de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassado ao município, bem como as expectativas de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação social, saúde, inclusive Fundeb. Sob o título de outras receitas correntes, apenas 0,57% do total das receitas foi classificado. Essas receitas se constituem de indenizações e outras receitas diversas. Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômica e financeira foi estabelecida uma escala da prioridade que direciona as despesas por funções da seguinte ordem decente de prioridades. Função: educação, 11.975.000, em porcentagem 28,24. Saúde, 8.628.000, em porcentagem 20,35%. Administração, 7.439.000, 17,54%. Previdência Social, 4.290.000, 10,12%. Urbanismo, 4.033.000, 9,51%. Assistente Social, 1.482.000, 3,5%. E reserva de 1.234.000 de contingência. E Legislativa, 1.152.000, 2,05%.
1,72% e agricultura 831 mil, 1,96%, desporto e lazer 806 mil, 1,90% e o transporte 522 mil, 1,23%. Cultura 9 mil, 0,02%, encargos especiais 1.000% e total 42 milhões e 400 mil reais, 100%. A função educação, que recebeu primeira classificação na escala de alocação de recursos, tendo seu orçamento de 11 milhões e 975 mil, tratando-se da escala de prioridade, teve a seguinte distribuição dos respectivos subfunções. Ensino fundamental, 4 milhões e 256 mil, ensino superior, 370 mil, ensino infantil, 6 milhões e 131 mil, educação especial, 38 mil, e alimentação e nutrição, 1 milhão 180 mil. A função saúde, que recebeu a segunda alocação dos recursos, tem no seu orçamento de 8 milhões 628 mil, assim distribuídos. Atenção básica, 7 milhões e 805 mil, assistência hospitalar ambulatorial 530 mil, suporte profilático e terapêutico 22 mil, vigilância sanitária 30 mil, vigilância epidemiológica 241 mil. Nas demais funções, procurou-se prever o necessário para o atendimento dos demais programas do governo. A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignado no orçamento previsão de reserva de contingência para esse fim, no valor de 424 mil. Esses são os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Paranapuã, 30 de setembro de 2025, Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Hélio Chimas, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de lei de número 28, de 30 de setembro de 2025. Estima a receita e a fixa de despesa do município de Paranapuã no exercício 2026. Daniel Júnior Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Paranapuã para o exercício 2026 estima a receita e a fixa de despesa em 42 milhões e 400 mil, sendo orçamento fiscal em 28 milhões, orçamento de seguridade social em 14 milhões e 400 mil. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes do quadro integrante desta lei, observando o seguinte desdobramento. Sumário geral da receita por fonte, Lei 4.320, artigo 2º do parágrafo 1º. Administração direta, receitas correntes, 37 milhões e 300 mil. Receita tributária, 2 milhões e 737 mil. Contribuições, 350 mil. Receita patrimonial, 60 mil. Receita de serviço, 2 mil. Transferências correntes, 40 milhões e 72 mil. Dedução de receita corrente, 6 milhões e 104 mil. Outras receitas correntes, 183 mil. Receita de capital. Operações de crédito e alienação de bens. Amortização de empréstimos e transferência de capital. Subtotal, 37 milhões e 300 mil. Segundo, a receita dos órgãos de administração indireta. Autarquia, Instituto de Previdência Municipal. Receita de contribuição, 1 milhão e 165 mil. Receita de patrimonial, 290 mil. E outras receitas correntes, 60 mil. E contribuições patrimonial, 1.469.500 reais. Aportes e amortização de déficit atuária, 2 milhões e 115.500 reais. Subtotal, 5 milhões e 100 mil. Receita total do primeiro e do segundo, 42 milhões e 400 mil.
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo as discriminações dos quadros integrantes desta lei com os seguintes desdobramentos. Por funções do governo. Funções e os valores. Legislativo, 1.152.000. Administração, 7.439.000. Assistente social, 1.482.000. Previdência social, 4.290.000. Saúde, 8.628.000. Educação, 11.975.000. Cultura, 9.000. Urbanismo, 4.033.000. Agricultura, 831.000. Transporte, 520.000. Desporto e lazer, 806.000. Encargos especiais, 1.000. Reserva de contingência, 1.234.000. Total, 42.400.000. Segundo, por subfunções de governo, subfunções e valores. Ação legislativa, 1.152.000. Administração geral, 1.863.000. Administração financeira, 1.589.000. Administração de criança e adolescente, 320.000. Assistência comunitária, 1.439.000. Previdência e regime estatutário, 4 milhões. Atenção básica, 7.805.000. Assistência hospitalar ambulatorial, 530.000. Suporte profilático e terapêutico, 22.000. Vigilância sanitária, 30.000. Vigilância epidemiológica, 241.000. Alimentação e nutrição, 1.180.000. Ensino fundamental, 4.256.000. Ensino superior, 370.000. Educação infantil, 6.131.000. E educação especial, 38.000. Difusão cultural, 9.000. Serviços urbanos, 4.033.000. Promoção da produção agropecuária. 831.000. Transporte rodoviário, 520.000. Serviço da dívida interna, 1.000. Desporto comunitário, 806.000. Reserva orçamentária, 810.000. Reserva de contingência, 424.000. Total, 42.400.000. Por órgão da unidade administrativa. Órgão, unidade e valores. Corpo Legislativo, 1.152.000. Gabinete do Prefeito e Dependência, 1.065.000. Secretaria da Administração Geral, 4.785.000. Finanças e Tributação, 1.590.000. Agricultura, 831.000. Educação e Cultura, 11.984.000. Desporto e Lazer, 806.000. Saúde, 8.628.000. Obras e Serviços Municipais, 4.033.000. Fundo Municipal de Assistência Social, 1.472.000. E Estradas Municipais, 520.000 reais. Reserva de contingência, 424.000. Instituto de Previdência, 5.100.000. Total, 42.400.000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício dos créditos suplementares até o limite de 15% do total da despesa fixada no artigo 1º, conforme estabelecido no artigo 12º da Lei de 1.775 de 2025, na LDO de 2026, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal de 4.320, de 17 de março de 64. Segundo, abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência em conformidade com o disposto da Lei de Diretriz Orçamentária. Terceiro, remanejar recursos do âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa até o limite de 15%, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei 1.775 de 2002, LDO de 2026. Parágrafo único. Não onerarão os limites no previsto inciso 1º do crédito destinado a: primeiro, suprir insuficiência nas dotações da despesa à conta dos recursos vinculados. 2. Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta das receitas próprias de autarquia. Artigo 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta lei e de seus créditos adicionais poderão ser modificados pelos poderes legislativo e executivo, mediante ao ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todos os casos, a disponibilidade financeira de cada fonte diferenciada de recursos. Artigo 6º. Ficam ajustadas a atualização dos valores dos programas de ações previstos no PPA 2026 a 29 da LDO de 2026, com os valores estimados e fixados nesta lei, em decorrência da revisão dos valores da data da base de agosto de 2025. Artigo 7º.
Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, Paranapuã, 30 de setembro de 2025. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Projeto de lei número 28/2005 é encaminhado às comissões de Legislação, Justiça e Finanças e Orçamento. Paranapuã, 7 de outubro de 2025. Ofício número 22, 2025. Presidência da Câmara Municipal. Assunto, ofício de número 105, 2025. Requerimento 20, 2025, de autoria do vereador Alexandre de Souza Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente. Em atenção ao quanto listado no requerimento, em referência devidamente apreciada e aprovada pelo soberano plenário na 15ª sessão ordinária dessa conceitada Casa de Lei, de autoria do nobre vereador Alexandre de Souza Nascimento, cumpre-se esclarecer que, relacionado ao projeto da área de lazer, encontra-se em fase de conclusão e, segundo a engenharia civil do município, restará concluído em 20 dias úteis. Esses são os esclarecimentos necessários. Cingido o exposto, permaneça à disposição do que fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos e considerações. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Ao senhor Hélio Cristimados, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Paranapuã, 7 de outubro de 2025. Ofício de número 223 de 2025 para a presidência da Câmara Municipal. Assunto, ofício de número 105 2025, requerimento de 21 de 2025, de autoria do nobre vereador Wander Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção a quanto solicitado no requerimento de referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 15ª sessão ordinária dessa conceitada Casa de Lei, de autoria do nobre vereador Wander Nogueira de Aguiar, cumpre-se esclarecer relacionado ao artigo 2º da Lei Municipal de número 1702, de 14 de março de 2023, que dispõe sobre a denominação do Paço Municipal de Paranapuã, prefeito Rubens Ferreira Costa, em memória, que a instalação da placa denominativa foi reprogramada para o primeiro bimestre de 2026. Eis que os recursos financeiros continuam escassos, com a priorização para os gastos de finais de ano, notadamente 13º salário, saúde, educação social, limpeza pública, dentre todos os demais essenciais. Esses são os esclarecimentos necessários. Cingindo o exposto, permaneça à disposição no que fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos e considerações. Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Ao senhor Hélio Cristimados, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Indicação de número 12 de 2025. Indica ao Executivo Municipal, após do outro plenário, que através dos servidores competentes da municipalidade seja realizada a limpeza da boca de lobo e dos respectivos bueiros em toda a extensão da Avenida Circular C, entre a Avenida Cachoeira dos Índios e a Rua Francisco Rodrigues dos Santos, em especial na altura do número residencial 2202, nas proximidades do entroncamento das mencionadas vias. Justificativo. A limpeza dos bueiros é uma medida fundamental para garantir o bom escoamento das águas fluviais e potenciais alagamentos que podem comprometer tanto a segurança dos moradores quanto a infraestrutura urbana. Com o acúmulo de resíduos e entulhos nos bueiros, há risco de obstrução e que impede a drenagem adequada da água da chuva, gerando transtorno como alagamentos, infiltrações e danos nos imóveis e rua. Além disso, a manutenção regular dos bueiros contribui para a melhoria das condições de higiene e saúde pública, prevenindo o acúmulo de lixo, que pode atrair insetos, roedores e contribuir para a proliferação de doenças como a dengue e a leptospirose, transmitida por meio de acúmulo de água em locais inadequados. Outro sim. A limpeza do bueiro é uma medida simples, mas de extrema importância para evitar que problemas ambientais de saúde se agravem, proporcionando mais qualidade da vida devido aos moradores, especialmente na via mencionada. Vez que nas proximidades do número residencial citado, o mau cheiro advindo da boca do lobo está insuportável, já se tornando um problema de saúde pública, ressaltando que, devido ao declive da via, aquele canal se torna um dos principais dispositivos de drenagem de água, o que fatalmente o faz acumular mais lixo sólido, descartados indevidamente mais nas vias, e com isso, a soma do acúmulo de outros resíduos se proporciona a programação de odor fétido.
São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, sala de sessão do vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de setembro de 2026. Alexandre de Souza Nascimento, vereador. Senhor presidente, uma matéria para expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar das matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. Com a palavra, vereador Wander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor presidente, cumprimento toda a mesa, os vereadores presentes, o público presente também, e quem assiste via mídias sociais. Sobre esse ofício que ele respondeu, do requerimento 21/2025 que eu fiz, sobre o passo municipal do projeto de lei que tinha mandado para a gente tinha aprovado para ele colocar as placas ali, que denominado o prefeito Rubens Ferreira Costa, em memória. É uma vergonha já que se passa mais de 2 anos e ele falar que tem por falta de recurso, falta de dinheiro, não está colocando a placa. Então, eu acho assim, que é um descaso com a família. Na hora lá, acho que a gente fez uma homenagem até bonito, bem, o nome bem colocado. Agora, passar mais de 2 anos e está no mesmo argumento, falta de recurso, eu acho que é total falta de consideração com a família do ente querido. Muito obrigado. Continua o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Alex. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha via redes sociais. A respeito dessa resposta sobre o requerimento que eu fiz sobre o parquinho aí, acho que a gente fica meio indignado, né? Porque estamos enviando ofícios para deputados e para os assessores, né? E seria de muito bom grado se o projeto já estivesse pronto. Seria mais interessante mostrar para os assessores e deputados, mas a gente fica meio indignado com isso, mas eu vou estar no aguardo aí de mais 20 dias, né? E a respeito da indicação aí sobre os bueiros, as bocas de lobo ali do nosso bairro ali da Mutuca ali, eu estive passando ali no meu bairro, próximo à casa de amigos, e é um mau cheiro horrível, gente. Dá uma indignação na gente, porque quem mora ali perto, ali, ficar sentindo aquele odor, aquele mau cheiro, fico pensando na hora de se alimentar, na hora da janta, na hora do almoço, né? Acho que é muito desagradável, né? Peço para os responsáveis tomar as medidas cabíveis, né? Limpar essas bocas de lobo e bueiro. Como ali é uma descida, né? Acho que é de bom proveito estar passando e fazendo as limpezas com maior frequência, para evitar esse mau cheiro para os habitantes que ali residem. Nada mais a declarar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Continua o pequeno expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias constantes da pauta da ordem do dia dessa presente sessão. Projeto de lei do número 25 de 2029, projeto de lei do número 25 de 29 de agosto de 2025, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 e 2029 das providências. Senhor presidente, senhor vereadores, eu vou ler só os pareceres das comissões e o jurídico, porque esse projeto já foi lido na sessão anterior. E o projeto contábil também já foi lido. Não. Parecer contábil. Vocês me perdoam que eu estou equivocado.
Parecer técnico de número 2 de 2025. Assunto projeto de lei de número 25 de 25 de 2025, plano plurianual PPA do município de Paranapuã para o período de 2026 a 2029. O relatório. O Poder Executivo encaminhou a esta Casa de Lei, projeto de lei, Casa Legislativa, projeto de lei de número 25 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Paranapuã, em cumprimento ao dispositivo do artigo 165 do parágrafo 1º da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal na 101 de 2000. O PPA estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e das outras declarantes delas decorrentes, bem como para os programas de duração contínua para o período de 2026 a 2029. Análise técnica. Após a análise do projeto de lei e seus anexos, esta assessoria observou os seguintes pontos. Conformidade legal. O projeto de lei do PPA foi encaminhado dentro do prazo legal determinado ao que dispõe a Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Estrutura do PPA. O documento apresenta as diretrizes gerais da administração, os programas de governo, objetivos de metas, bem como indicadores que permite acompanhar a execução de políticas públicas, as metas e prioridades. O PPA contempla ações voltadas à área de saúde, educação, infraestrutura, assistência social, desenvolvimento econômico, gestão administrativa. Observa-se que os programas foram estruturados de forma a possibilitar sua execução e monitoramento. O aspecto financeiro. O projeto apresenta estimativas de receita e despesas compatíveis com a capacidade financeira do município, respeitando o equilíbrio orçamentário e a disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Diante do exposto, esta assessoria contábil emite parecer favorável à aprovação da projeto de lei de número 25 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Paranapuã. Para o período de 2026 e 2029, por estar em conformidade com a legislação vigente e atender todas as necessidades do planejamento da gestão pública municipal. Paranapuã, 25 de setembro de 2025. Tiago Jesus Francisco, ME, sócio proprietário. E a empresa é a Promessa Contabilidade Pública, Privada e Rural. O CNPJ da empresa é o 33 415 010 0001 47. O parecer jurídico do projeto de lei que trata-se do plano plurianual do município de Paranapuã, São Paulo. Trata-se do projeto de lei de número 25 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 e 2027 e das providências. No que se refere à competência legiferante do município, o presente projeto acha-se amparado pela Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual e da Constituição Federal, por tratar-se de matéria de interesse eminentemente local, nos termos do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal. Portanto, a competência para iniciar o processo legislativo em matéria orçamentária é privada do prefeito municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal, especificamente no artigo 35, parágrafo único do inciso 1º. Deve o plano plurianual PPA estar alinhado com os ditames da Lei Federal de número 4.320/64 e ainda com a Lei de Responsabilidade Fiscal de número 101 de 2000, bem como serve os parâmetros para a elaboração das diretrizes orçamentárias do orçamento municipal nos próximos 4 anos, a iniciar no ano de 2026, e no caso, o princípio, ela atende a tais requisitos legais. É sabido que o plano plurianual, o PPA, estabelece os projetos e programas de longa duração do governo municipal, definindo objetivos e metas e ação pública para um período de 4 anos. Ademais, a própria Carta Magna, além de estabelecer a mesma competência para as iniciativas do plano plurianual, estabelece também o conteúdo de tal forma. Cabe salientar ainda que a Câmara de Vereadores pode, com o
pode, com o propósito de aperfeiçoar o referido projeto, apresentar emendas como prescrito impositivamente pelo parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição Federal. No que se refere à emenda proposta por vereador, é de se dizer que a previsão do artigo 166 do parágrafo 3º da Constituição Federal refere-se à possibilidade de emendas de projeto de lei de diretrizes orçamentárias. No entanto, imprime algumas ressalvas. Vejamos. Parágrafo 3º da emenda. Parágrafo 3º. As emendas do projeto de lei orçamentário anual e ao projeto que o modifica somente podem ser aprovadas caso seja compatível com o plano plurianual, com a lei de direito orçamentário, indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos os que se indica sobre dotações para o pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transferências tributárias condicionais para o Estado, município, Distrito Federal ou seja relacionado com a correção dos erros ou omissões ou com o dispositivo do texto do projeto de lei. Aqui também vale ressaltar que compete ao Poder Legislativo incentivar a participação popular quanto à discussão da propositura, realizando audiência pública para tal fim, dando a possibilidade de transparência imprescindível nos termos do artigo 48 da Lei Extraordinária Fiscal, que será feito pelo Legislativo antes de pautar a matéria na ordem do dia para aprovação pelo plenário da Casa de Lei. Por fim, salientamos a importância dos senhores vereadores analisarem com atenção os anexos constantes no projeto de lei. São eles que irão fixar as metas e prioridades da administração pública municipal, as metas fiscais e os riscos fiscais. Significa dizer, todos os objetivos da administração municipal pelo período de 4 anos. Pelo exposto, ressalvado o entendimento da Comissão de Justiça e Redação e das outras comissões permanentes na Casa detém competência para divergir, dados que os pareceres jurídicos é apenas opinativo, ou seja, não é vinculante. Opino não haver ilegalidade constitucional no projeto de lei apreciado, submeta à discussão e votação no plenário sem ressalva. É o nosso parecer, salvo melhor juízo. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 26 de setembro de 2025, Alessandro Rodrigo Teodoro, Consultoria e Assessoria Jurídica, OAB São Paulo, 168723. Comissões permanentes, Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento. Parecer conjunto de número 17 de 2025. Assunto: projeto de lei de número 25 de 29 de agosto de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 e 2029 e outras providências. O autor executivo municipal, assim pelo aspecto que nos cumpre analisar da imposição do regimento interno em seu artigo 67 e 68, respectivo parágrafo, com o respaldo técnico do setor contábil e jurídico, abaixo expomos. Primeiro, exposição da matéria em exame. A propositura foi encaminhada tempestivamente pelo Executivo Municipal, sendo protocolada nessa Casa em 29 de nove de 2025, sobre o número 275, sendo que a propositura não foi alvo de emendas, subemendas ou substitutivos. O Plano Plurianual PPA é um instrumento que estabelece diretrizes para o período através de programas e respectivos objetos, indicadores de custo e metas de administração municipal para as despesas de capital e das outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada para o quadriênio 2026-2029, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal. O PPA é um plano de médio prazo que guia o governo municipal ao longo de um período de 4 anos, possuindo vigência do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Também prevê a atuação do governo durante esses 4 anos em programas de duração continuada já instituídos ou instituir no médio prazo. Cumpre salientar que compete ao Executivo Municipal exclusiva a iniciativa da presente propositura, conforme preceitua a Lei Orgânica. Se não, vejamos o artigo 35, parágrafo 1º, é de competência privativa do prefeito a iniciativa de lei sobre, primeiro, plano plurianual.
As demais, a própria Carta Magna, além de estabelecer a mesma competência para a iniciativa do plano plurianual, estabelece também o conteúdo de tal norma. Vejamos, artigo 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o plano plurianual, segundo, as diretivas orçamentárias e terceiro, os orçamentos anuais. Nesse contexto, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 94, prescreve, primeiro, o projeto de lei do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Portanto, o PPA acaba de estabelecer as metas administrativas para as despesas de capital para os próximos 4 anos, bem como para o programa de duração continuada, da forma que mais se refere possa ser elaborado dos planos e programas através da LDO e da LOA, em consonância com o próprio PPA. Ao apreciar-se o projeto de lei de número 25 de 2025, nota-se que foi contemplada toda a legislação pertinente ao assunto, inclusive com a estimativa de receitas orçamentárias e orçamento de todos os órgãos da administração direta, indireta e autarquia. Também, o projeto foi encaminhado dentro do prazo legal estabelecido pela Lei Orgânica, devendo ser apreciado pelo Poder Legislativo e devolvido para sua sanção e encerramento da sessão legislativa. Por fim, acrescentamos a atribuição dada ao Legislativo, imposta pela edição da Lei Orgânica Municipal, artigo 16, segundo, votar o orçamento anual, plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais, enfatizando, porém, a obrigatoriedade em submeter referidas matérias de discussão no contexto de audiência pública. Segundo, decisões das comissões. As comissões permanentes desta Casa corroboram os pareceres técnicos, contábeis e jurídicos apresentados que instrui esse processo. Assim, emitimos quanto ao mérito o entendimento que o projeto de lei de número 25 de 2025 atende aos requisitos de legalidade, constitucionalidade financeira, contábil e social. Isto posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, sala de sessão do vereador Antônio Fernando Soares, aos 29 dias do mês de setembro de 2025. Comissão de Legislação e Justiça. O relator, o Donizete José Celes, acompanha o relator, o Wagner Escapim, o presidente, e o Alberto Gonçalves Pereira, o vice-presidente. E a Comissão de Finanças e Orçamento, o relator Alexandre de Souza Nascimento, e acompanha o relator. O Vânia Nogueira de Aguiar é o presidente e o Lorivaldo Silvestre Oliveira é o vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 25, de 29 de agosto de 2025. Está em votação o projeto de lei número 25/2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 025. Projeto de lei de número 26, de 11 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento Estadual de Trânsito, delegando o exercício da competência de trânsito atribuída ao município pela Lei 9.503, de 26 de setembro de 1997 e das outras providências. Senhor presidente, senhor vereadores, esse daqui também foi lido na sessão anterior, eu vou ler os pareceres, que é o jurídico e o das comissões. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei de número 26, de 11 de setembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, convênio delegando à Polícia Militar do Estado de São Paulo as competências para o exercício da fiscalização do trânsito em nosso município, relacionado à Lei 9.503 de 1997.
preliminarmente, não vislumbro vícios de iniciativa da propositura, visto que o chefe do Executivo compete à organização e regramento das questões relativas ao trânsito no âmbito municipal. A medida vem incrementar as políticas de trânsito, implementar no município, bem como irá ao encontro dos interesses públicos, no que tange a melhoria significativa quanto à segurança pública e às fiscalizações de trânsito no âmbito municipal. Para a celebração de convênio pelo Poder Público Municipal, necessária a prévia autorização da Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica do Município. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, prescreve em seu artigo 241 que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei aos consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os federados, autorizando as gestões associadas dos serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoais e bens essenciais e continuidade do serviço transferido. É salutar ainda dizer que a Lei Complementar de número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê o seu artigo 62 no inciso 2º que os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outro da federação, se houver, entre outros instrumentos, a formalização de convênio. Portanto, a propositura encontra-se em amparo legal e constitucional, não havendo óbice na sua tramitação nessa Casa de Lei. Pelo exposto, opino pela constitucionalidade e legalidade da propositura em apreço, ressalvando que as comissões e o plenário da Casa de Lei não estão vinculadas à presente manifestação técnica jurídica, podendo apresentar entendimentos divergentes. É o parecer, salvo melhor juízo. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 26/9/2025, Alessandro Rodrigo Teodoro, Assessoria Contábil e Jurídica, OAB São Paulo 168723. Comissões Permanentes, Legislação, Justiça e Obras e Serviço Público, parecer conjunto de número 18, 2025. O autor executivo municipal. O assunto é o projeto de lei de número 26 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento Estadual de Trânsito, delegando o exercício da competência de trânsito atribuídas ao município pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e das providências. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67 e 69, respectivo parágrafo, com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. O projeto em epígrafe foi protocolado nesta Casa em 12 de setembro de 2025, sob o número 281, lido no plenário na 15ª sessão ordinária e encaminhado a estas comissões, conforme preceitua o artigo 117 do regimento interno desta Casa. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição da República e no inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, bem como no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se da propositura de competência privativa do município, conforme preceitua o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei em comenta. Da matéria. A matéria é plausível a ser tratada pela lei ordinária, por não estar incluída no rol do artigo 45 da mesma lei acima aludida. Oportuno mencionar que o artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro
com vistas a maior eficiência e segurança para os usuários da via. No mesmo sentido, complementamente no parágrafo 2º do mesmo artigo 25 do Código Brasileiro de Trânsito, dispõe que, quando não houver órgãos ou entidades executivas de trânsito do respectivo município, o convênio poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitindo inclusive o consórcio com os outros entes federativos. Por fim, o artigo 7 do Código Brasileiro de Trânsito reza que compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Primeiro, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema de órgão máximo normativo de consultivo. Segundo, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e os Conselhos de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Terceiro, os órgãos e entidades exclusivas de trânsito da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. E quarto, os órgãos de entidades executivas rodoviárias da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Quinto, a Polícia Rodoviária Federal. Sexto, as polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. Sétimo, as juntas administrativas de recursos de infraestrutura. Assim, o projeto, nesse ponto, encontra-se amparo na legislação. Por fim, é de celebrar que no inciso 11º, no artigo 16 da Lei Orgânica do Município, impõe que a Câmara deve dispor sobre a autorização e celebração do convênio com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Decisões da comissão. Quanto ao mérito do projeto de lei de número 26 de 2005, essa comissão aqui reunidas partem do entendimento que a propositura atende os princípios de legalidade, constitucionalidade e ao melhor interesse público. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição. Segue o mesmo para a presidência desta casa para as demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 29 dias do mês de setembro de 2025. Comissão de Legislação e Justiça. O relator é o Donizete José Celes. E acompanha o relator, o Wagner Scapim, o presidente, e o Alberto Gonçalves Pereira, o vice-presidente. E comissões de obras e serviço público, o relator é o Alberto Gonçalves Pereira, acompanha o relator, o Felipe Gabriel Nanchi Bezerra, o presidente, e o Vanner Nogueira de Aguiar, o vice-presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Obras e Serviço Público, ofício conjunto de número 15 de 2025. Paranapuã, São Paulo, 24 de setembro de 2025. Senhores vereadores, assunto. Para botar aí. O que é isso? O que é isso? Não é do projeto, não. Está em discussão o projeto de lei número 26/2025. Está em votação o projeto de lei número 26/2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 26/2025. Projeto de lei de número 27, de 23 de setembro de 2025. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$ 450 mil das outras providências. Paranapuã, 23 de setembro de 2025.
Referente ao projeto de lei número 27 de 23 de setembro de 2025, emenda. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de 450 até R$450 mil das outras providências. Tendo isso, senhor presidente, 9 vereadores. Encaminho a apreciação do mestre vereadores, incluso o projeto de lei onde procura esta casa a necessária autorização legislativa para abrir crédito adicional especial. Trata-se de propositura que dispõe sobre a autorização para abrir um crédito adicional especial no valor de até R$450 mil destinado a cobrir despesas do custeio conforme a proposta de número 630065517226202600, na proposta de número 36006151717666622500, em anexo cadastradas e aprovadas junto ao Ministério da Saúde por meio do Fundo Nacional de Saúde. Com efeito, considerando o objeto do projeto de lei, colocando sobre o crivo do Legislativo Municipal, certo de que receberá necessária aquiescência de Vossa Excelência nos seus ilustres pares, submeto o exame e votação sob regime de urgência, cujo rito ora solicito, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, senhor Hélio Cristian Mas, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de lei de número 27 de 2023, projeto de lei de número 27 de 23 de setembro de 2025, dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$450 mil e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eles sancionem por alguma da seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria o crédito adicional especial no valor de até R$450 mil destinado a cobrir despesa com custeio conforme a proposta de número 630006517262002500 e proposta de número 3600651766022500, cadastradas e aprovadas junto ao Ministério da Saúde por meio do Fundo Nacional de Saúde, com as seguintes dotações orçamentárias. Executivo 020701, Fundo Municipal de Saúde, 10.301.122.10, Atendimento Básico de Saúde, transferência de convênios federais vinculados, 339030, material de consumo, 150 mil, Código de Aplicação 38, custeio, proposta 630006517262202500, 339032, material bem ou serviço para distribuição gratuita, 150 mil. Código de aplicação 38, custeio PPAP, proposta 630006517226022500. 339032, material bem ou serviço para distribuição gratuita, 150 mil. Código de aplicação 39, ementa 3134006. Total da suplementação, R$450 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto de recursos provenientes de excesso de arrecadação oriundo do Governo Federal por meio do Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde, do valor de R$450 mil. Artigo 3º. Fica ajustadas as atualizadas a Lei de número 1628 de 2021, a PPA 2022 a 2025, a Lei de número 1754 de 2024, a LDO de 2025, a Lei de número 1752 de 2024 e a LOA de 2025, com o valor do referido de créditos e demais alterações necessárias de acordo com os dispositivos da Lei Federal 4.320 de 64. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contado. Paranapuã, 23 de setembro de 2025, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Parecer jurídico. Trata-se da propositura que dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar e ou especial do orçamento municipal em razão de excesso de arrecadação, anulação, novos convênios, etc., no valor de R$450 mil. Referente aos projetos de lei de número 27 de 2025, destinados aos custeios de saúde municipal através do repasse do Ministério da Saúde. A iniciativa legislativa do projeto de lei
que verse sobre a abertura do crédito adicional suplementar exclusiva do senhor prefeito municipal, de vez que se trata-se de matéria orçamentária nos termos Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal do município de Paranapuã. A operação de abertura do crédito adicional suplementar está prevista na Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, especialmente no artigo 41 e 43. O dispositivo legal transcrito conforme seu devido suporte para a realização de abertura do crédito adicional especial para o reforço de dotações do orçamento em curso, notadamente no artigo 43 de referência da lei, seja por anulação a excesso de arrecadação ou superávit. Por outro lado, cumpre-se ressaltar que a Lei Orgânica Municipal, assim como a Carta Magna, no artigo 67, veda a abertura do crédito adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa e indicação dos recursos financeiros correspondentes, o que, no caso em tela, foi devidamente observado. Pelo exposto, opino que o projeto de lei em exame estão em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, sem vício aparente de inconstitucionalidade e ilegalidade, ressaltando os nobres vereadores analisar o mérito da questão, ressaltando que as comissões e o plenário da Casa não estão vinculados à presente opinião meramente técnica e jurídica. É o parecer Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 26 de 9 de 2025. Alessandro Rodrigo Teodoro, Assessoria Contábil Jurídica, UAB São Paulo, 168723. Comissões permanentes, Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento. Parecer conjunto de número 19 de 2025. O autor executivo municipal, assunto é o projeto de lei de número 27 de 2025. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de até R$450 mil das outras providências. Assim, pelo aspecto que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67 e 68, respectivos parágrafos, com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. O projeto de epígrafe foi protocolado nesta Casa em 24 de setembro de 2025, sobre o número 309, é dada a importância da matéria, vez que trata-se dos recursos financeiros à área de saúde e em razão de que a próxima sessão ordinária só ocorrerá no dia 13 de 10 de 2025, o presidente da Casa, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, encaminhou a referida propositura a esta comissão, que aqui passa a relatar. Como já mencionado, a matéria trata-se de suplementação orçamentária, visando o custeio da saúde no valor de até R$450 mil, decorrente dos recursos financeiros advindos do governo federal por meio do Ministério da Saúde. A matéria é passível deve ser tratada por lei ordinária, por não estar incluída no rol do parágrafo único do artigo 36 dessa mesma Lei Orgânica Municipal. Da competência da iniciativa, o projeto versa sobre medidas de competência no município em fase de interesse local, encontrando amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição da República Federal, Constituição da República, e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se da propositura de competência do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe sobre o inciso 6º, parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência da iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei em comento. Decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei de número 27 de 2025, essas comissões aqui reunidas partem do entendimento que a propositura atende seu princípio de legalidade e constitucionalidade contábil e financeira, atendendo ao melhor interesse público, estando em conformidade a legislação. Trata-se do assunto logo no que se diz respeito às suas competências. Estas comissões nada têm a objetar. Nada mais a ser discutido sobre o presente propositura, segue ao mesmo para a presidência dessa Casa para as demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, Sala de Sessões Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de outubro de 2025. Comissão de Legislação e Justiça, o Donizete José Ceres, o relator, acompanha o relator Wagner Escapim, presidente, e o Alberto Gonçalves Pereira, o vice-presidente.
E Comissão de Finanças e Orçamento, o relator Alexander de Souza Nascimento e acompanha o relator Vanner Nogueira de Aguiar, o presidente, e Lourval Celso de Oliveira, o vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 27/2025. Está em votação o projeto de lei número 27/2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 27/2025. Requerimento de número 23 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador com assento nessa Casa de Lei, no rito do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Venho respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do prefeito municipal as informações abaixo relacionadas. Primeiro, se é verídico que a placa do veículo oficial 001 do Executivo Municipal foi utilizada em veículo particular, foto anexa. Segundo, caso afirmativo, qual a motivação para esta utilização e mencionar a norma legal que permita tal procedimento. Ressaltando-se prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar o ato do Executivo Municipal em todos os seus princípios que norteiam a administração pública. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, 19 dia do mês de setembro de 2025. Wagner Nogueira de Aguiar, vereador. Está em discussão o requerimento número 23/2025. Com a palavra, vereador Vanner Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor presidente, cumprimento mais uma vez a mesa composta, os nobres vereadores e público presente. Daí foi um fato que aconteceu dia 2 de outubro, na parte da manhã. A gente não consegue estar em todo lugar, né? Mas eu recebi umas fotos do carro particular do prefeito, né? Com a placa do 001 do Executivo. E a gente gostaria de saber, a população gostaria de saber, até eu também, que eu desconheço uma lei que dá essa possibilidade de usar essa placa num carro particular. Então, é um requerimento que a gente está fazendo para o prefeito dar devidas explicações, para a gente passar para a população também. Espero que esse requerimento passe, que a função do vereador é fiscalizar. Então, é isso aí, está encaminhando para ele. E no mesmo dia também foi visto a primeira-dama também abastecendo o carro aqui em Paranapuã e estava com essa placa também. Mas, assim, agora a gente encaminha para ele aí, eu estou encaminhando para ele, para a gente prestar esclarecimento para a população. Do mais, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 23/2025. Com a palavra, vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, seus edis, as edis, a todo o povo, toda a população que acompanha pelas redes sociais, a todo o público presente, dizendo sobre... Eu quero agradecer aqui o prefeito Juninho Pinato, a senhora Vânia, ao Edmar, que é o motivo dessa placa aí, que eles foram até São Paulo buscar os presentes do Dia das Crianças, e no carro oficial da prefeitura não cabia as 13 caixas dos brinquedos. Então ele pegou a placa, colocou no carro particular dele e foi até São Paulo para buscar esses brinquedos. Agora, aí no outro dia esteve em Jales, foi aonde que surgiu
E hoje tem uma pessoa foi lá e falou que eu não vou falar o nome dele aqui, falou que podia falar o nome dele, mas não vou falar, que isso é falta de ética, né? Questionando isso aí. Eu falei, aí você tem que ir lá e ver, puxa e veja se realmente a placa pertence à prefeitura ou pertence ao prefeito. Se a placa prefeito, ele está dentro do carro dirigindo para São Paulo, pode estar eu, pode estar qualquer dirigindo, se ele estiver dentro do carro dele, seguindo para São Paulo, isso aí é normal. Pode ser no carro dele ou no outro carro. Agora, se ele não estiver dentro, não pode ir prosseguir com o carro particular. Então, ele esteve em São Paulo, foram apenas para buscar os brinquedos das crianças, que ele colocou a placa no carro dele particular, sabe? Modo dias que ele colocou a placa. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o requerimento 23/2025. Com a palavra, vereador Wagner. Boa noite, presidente, vereadores, público presente e das mídias sociais. O carro particular do prefeito para ir buscar as coisas em São Paulo, ele estava numa academia lá em Jales. Será que aí é coisa do prefeito? Ir numa academia, encostado? Aqui no posto, abastecendo? Será que isso é normal? Tinha que pôr um pouquinho mais de respeito para não causar o que estava causando, todo mundo ficar te cobrando na rua. Não é isso? Eu acho que o prefeito tinha que ver, se era para São Paulo, tudo bem. Fosse em São Paulo, que chegasse aqui e tirasse. Não ir para a academia, ficar desfilando aqui na cidade durante o dia. Meu muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Direito de resposta, por Edil. Com a palavra, vereador Vanner. Como o Edil Donizete falou, assim, a gente está pedindo esclarecimento, porque, na verdade, no dia 2, esse carro estava parado lá na rua 10, em frente ao container lá. E há relatos que a pessoa que estava usando ele estava na academia. E, à tarde, quem abasteceu o carro aqui foi a primeira-dama, com a placa. Então, quem tem que prestar esclarecimento é ele. Então, esse requerimento vai para ele. Agora, no meu modo de vereador, eu desconheço uma lei que permita isso. Agora, cabe a ele explicar para a gente. Muito obrigado. Continua a discussão do requerimento. Bom, eu acho que o prefeito tem as explicações dele, e quando eu fui vice-prefeito, juntamente com o doutor Antônio, teve esse episódio também. Vocês lembram que naquela ocasião recebeu um Fox, né? E como estava sem condições de viajar, o doutor Antônio viajava com o carro dele, mas ele também, algumas vezes eu ouvi ele utilizando a placa oficial no carro próprio dele, né? Então eu acho que deve ter alguma lei aí, alguma explicação sobre esse assunto. E eu acho assim, gente, são pequenas coisas que utilizou o carro para beneficiar. Eu acho que é muita pegação no pé, né? Sei lá. Foi fazer um bem, trazer brinquedo para as crianças, agora porque, né? Sei lá. Eu acho que é muita pegação no pé mesmo. Eu acho que quem foi beneficiado foi as crianças, né? Ganhou seus presentinhos. Eu acho que o que importa é isso daí, né? Com tanta dificuldade ainda, né, foi entregue os brinquedos. O prefeito se disponibilizou em colocar o carro dele, porque senão ele deveria ter alugado um carro lá, ou ter despachado e pagado também, né? Não é verdade? Aí ia ficar até mais caro, eu acho.
Mas tudo bem, né? Cada um enxerga de uma forma, né? Mas a questão do casamento, o rapaz utilizou, né? Foi lá, olha, vocês deveriam de estar em cima e ter feito um boletim de ocorrência, né? Eu acho que as pessoas têm todo direito, cada um trabalha de uma forma. Eu tenho a minha opinião, a minha fala aqui, eu acho que vocês têm que ser respeitados, porque vocês já falaram, né? Não, mas você já falou, seu Wagner. Agora é minha vez. Né? Eu acho que cada um respeita a sua ordem. Né? Eu respeitei quando vocês estavam falando, agora é a minha vez de falar. Né? Eu respeitei todo mundo, não debati ninguém. Está em votação o requerimento número 23/2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos o requerimento número 23/2025. Senhor presidente, nova matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia e passamos às explicações pessoais, sendo que vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não serão permitidas à parte. Com a palavra, vereador Alberes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente e a todos que nos acompanham via mídias sociais. Ocorreu, né, no dia 3/10 agora, a gente recebeu aqui no nosso município, mais precisamente aqui na Câmara, o assessor do secretário de Agricultura, né, o assessor do Guilherme Piai. E a gente viu no grupo aí as fotos e tal. Tudo bem, a gente não participou da reunião. Por ser eu acredito que por ser um assessor de um secretário, né, de Agricultura, eu acredito que o convite deveria ser estendido a todos. Porém, não foi, né? Eu acho que deve ter alguma explicação para isso. Mas, enfim, não estamos aqui para debater isso. Eu fui questionado, tanto por mensagem do WhatsApp, quanto na rua também, por membros do conselho nosso aqui de Agricultura, né, que a gente tem um conselho no município. Eu fui questionado no sentido de quais demandas foram apresentadas ao assessor do secretário, né? E se houve algumas demandas, eu gostaria que o senhor presidente respondesse. Na verdade, eu fiz esse requerimento, não foi exclusivamente para o senhor, sentei com o Donizete, falei, se o Juninho puder responder, o prefeito puder responder também, fica à vontade, né? A justificativa, faça esclarecer que, em razão da divulgação da matéria, muitos agricultores nos questionaram quais foram as potenciais demandas apresentadas ao representante da pasta da agricultura, que virão beneficiar os produtores rurais dessa municipalidade. Então, o único intuito desse requerimento aqui é só sanar essas dúvidas, nada mais, tá? Não é perseguição com ninguém, é apenas para sanar essas dúvidas aí que os munícipes estão questionando a gente. Do mais, muito obrigado, senhor presidente. Na sessão passada, eu falei aqui que eu ia convidar todos os vereadores. Mas o assessor regional que veio aqui, ele falou para mim, ele está abrindo um campo político para o secretário da Agricultura, né? Ele é um pré-candidato a deputado federal. E ele falou assim para mim, eu falei, vai chamar todos os vereadores? Ele falou, não, você vai chamar exatamente, eu acho que quem vai poder, o PI poderá contar nas próximas eleições, né? Aí eu convidei aqueles que eu conversei verbalmente e que não tinham compromisso com o deputado, né? A maioria
tinha compromisso com o deputado, por isso que eu não chamei vocês, não convidei, mas eu acho que aquele motivo daquela gozação de internet caiu, não tem internet, a linha da Vivo caiu, acho que não é preciso, né, ser tão infantil daquela forma lá. Eu acho que não precisava daquilo tudo, né? Vocês não acham? Vem para mim, converse, pergunta, né? Porque aquele grupo lá não é grupo de zoação, não é grupo de... É um grupo para a gente estar intertindo os trabalhos da Câmara, né? Se quisesse mandar aquele tipo de gozação, mandava direto para mim. Vocês não acham? Né? Mas tudo bem. E foi sim, nós solicitamos que ele pudesse agendar uma ida, nós, dos vereadores, que queiram participar politicamente, tipo assim, queira participar politicamente de uma pré-candidatura do secretário da Agricultura, que a gente tivesse, né, uma chance de ir lá conversar com ele e levar os nossos pedidos lá. Até então, ele disse, quem estava presente, todo mundo ouviu, que o secretário está de férias até dia 20, que só depois do dia 20 ele conseguiria agendar, junto ao secretário, uma visita lá na Secretaria da Agricultura. E eu vou, assim, brevemente falar o que ele disse, e como nós cobramos, que vários municípios já foram contemplados com maquinário, né? E nós cobramos, por que Paranapuã não foi contemplado com nenhuma máquina? Aí ele falou o seguinte, todo mundo tem o seu deputado, né? E primeiramente, esse maquinário que foi entregue aos municípios foi uma força política dos deputados. Os deputados indicaram, não foi o secretário que indicou cada município. Até ele citou um exemplo, que nos outros mandatos, o deputado mais votado, ele poderia estar assim, indicando alguma coisa para o município de Paranapuã, mas não foi dessa forma que foi entregue. Foi alguma coisa assim que, deputado que nunca teve um voto em uma cidade, mandou maquinário lá. Foi uma coisa quase que sem entendimento politicamente. Então ele falou que vai ter mais maquinário ou vai ter outros benefícios para a população, para cada vereador trabalhar com seus deputados. Pode pedir o que for lá, é uma força política, é o que o assessor Gleison falou para a gente. Tá, Alberto? É isso que ele falou. Está à disposição, tem uma reto para pedir, tem pá carregadeira, tem patrola, melhor caminho, né? Vários benefícios para a população. É isso que ele falou para a gente. Tá? Se tiver de acordo, a minha explicação, quiser que eu coloque no papel, eu coloco, Alberto, tá? Para mim, beleza. E nós pedimos lá, sim. Ele anotou lá um reto, que o Juninho falou assim, ó, eu estou precisando, o mais preciso agora é um reto escavadeira. E nós fizemos indicação dessa estrada que vai para Jales. Você sabe que já está bem danificada essa estrada, nós pedimos um melhor caminho e finalizando aquele trecho que nunca foi mexido, né? Lá na frente, lá onde faz divisa com Mesópolis e Populina. Então nós pedimos para incluir os dois caminhos lá. Ficamos para estudar isso daí lá, entendeu? Então fica à disposição de cada um de vocês trabalhar com o deputado de vocês e pedir o que vocês achar que o município está necessitando. Tá? Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, ficam os senhores vereadores convocados para a 17ª sessão extraordinária a ser realizada no dia 29 de outubro de 2025, quarta-feira, em horário regimental às 19 horas. Ressaltando que a próxima sessão
a ser realizada na quarta-feira em razão de ponto facultativo municipal. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram. No decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que nos acompanham os trabalhos legislativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos e Deus abençoe cada um de vocês.